existem. Porque ainda que sejamos poucos, prevaleceremos contra a maioria desorganizada. É um fato, que pode ser usado pela igreja para cumprir a sua missão, ou pelo mundo, para disseminar a destruição deles, que é o que eles fizeram. E ele colocou aquilo, a minoria organizada sempre prevalecerá contra a maioria desorganizada. E é o que a gente está vendo no Brasil. O movimento LGBT é minoria. Mas olha o estrago que eles têm feito na sociedade brasileira. Por quê? Porque se organizaram e partiram para cima para conquistar o que eles acham que tem que buscar. Então hoje, por exemplo, o fulano vai fazer um concurso, ele tem direito de usar o nome social, o nome que ele escolheu. Nasceu Rafael, quer ser Rafaela, vai colocar lá Rafaela e vai concorrer como Rafaela, e ai de quem falar contra isso. Entenderam isso? Aí uma outra pessoa, né? Felizbina. A Felizbina pensa, poxa, não sei que o meu pai tinha na cabeça para me dar um nome como esse, Sinfrônio, né? Sabe? Epaminondas. Eu vou mudar esse nome, eu me sinto, não é que as pessoas me ridicularizam, eu me sinto ridículo com esse nome. Pode mudar? Pode. Vai lá na justiça, faz um processo e tal, e vai ter que mostrar e tal, e coisa, e aí pode, no fim das contas, conseguir mudar o nome. Mas eles não precisam de nada disso. Basta fazer o que? A manifestação. Eu quero ser chamado pelo meu nome social. Olha que coisa. Pastor, até documento está sendo feito. Sim, exato. Eu conheci uma moça que ela é um menino perfeito, inclusive nome, tudo. Você olha assim e fala, meu Deus. Pois é. Fez tudo que... Exato. E o pessoal respeita ela, trata ela como se fosse menino. Por que conseguiram isso? Porque se organizaram. Tudo bem? Vê aquele MST? Fez estrago, principalmente na época do Lula e Dilma. Quantas fazendas eles expulsaram os donos? Eles falaram, não, nós vamos buscar as terras improdutivas. Que terra improdutiva? Atacaram fazendas lá, que estava lá o pessoal batalhando, eles viveram há 30, 40 anos, investiu muito. É claro que agora tem que ter o resultado. Então invadiam e tal, e coisa, e faziam mais castelo. E por que conseguiram? Porque se organizaram. Eles obtiveram o direito de ter escolas de acordo com a ideologia, com a cara deles. São as escolas do MST. E quem vai dar aula lá? De preferência, quem faz parte do movimento. Entenderam isso? Os indígenas, os quilombolas também conseguiram. Mas é uma coisa mais legítima, né? O Brasil era deles. Tudo bem? E aí, então, agora eles têm direito de ter escola, os integrantes daquela comunidade vão ter preferência de dar aula lá. Se não tiver, aí pode ser outro professor que não faz parte daquele grupo cultural. Mas se tiver um lá, a preferência é dele. A mesma coisa acontece com os quilombolas. Agora, por que acontece isso? Porque foi feito um movimento de afirmação da negritude, de afirmação dos direitos dos índios. Entenderam como que é? Eles são minoria. Claro, foram injustiçados sim, ninguém nega isso aí. Então as lutas deles têm bastante legitimidade, porque os índios perderam tudo que tinham aqui. E os descendentes dos africanos realmente foram muito explorados durante séculos. Então, realmente a perda deles foi um negócio absurdo. Mas por que eles conseguiram isso? Porque se organizaram. Se não tivessem se organizado, nada teria mudado. Apesar da luta deles ser o quê? Legítima. Mas não teria mudado. Nós temos uma luta legítima, mas se não organizarmos,
Não vamos prevalecer contra a maioria desorganizada. Agora, quem vai prevalecer? Esses movimentos aí. Um dos teóricos da Revolução Comunista foi Antônio Gramsci. E Antônio Gramsci, ele apresentou o seguinte plano: nós só poderemos prevalecer nos países do Ocidente se, antes de tudo, destruirmos a base cultural que eles têm. Ele falou: o Ocidente está saturado de cristianismo. Então nós temos que derrubar esses valores cristãos e depois faremos o que quisermos. E eles têm feito isso. Basta você ver o que aconteceu nesse governo Lula e Dilma, principalmente. Entendeu? E por que fizeram isso? Porque se organizaram, estudaram, se prepararam. Olha só, formaram toda a intelectualidade das universidades do Brasil. A Universidade do Brasil é dominada por ideólogos marxistas. Dominada. Tomaram conta. Entendeu? Na verdade, desde os anos 80, quando eu fiz faculdade, já estava assim, sabe? Tudo que você ouvia ali era na linha marxista. Agora então, ficou mais sério, mais grave o problema. E eles querem fazer o quê? Destruir os valores de proteção da família, de estruturação da família, entendeu? Os valores que nós, apesar, né, de não ter aquela vivência assim cristã, mas recebemos aí e tal, e fomos mantendo ali pelo menos o básico do básico. Eles querem acabar com tudo isso. Por quê? Porque a sociedade está o quê? Completamente destruída, desestruturada. E por que conseguem isso? Porque se organizam e partem para cima para ocupar os espaços. Amém? Então temos que dar uma ênfase muito grande nessa questão. E quando a gente for falar sobre relevância na igreja nos dias de hoje, a gente vai entrar mais nessa questão aí desse perigo, né? Que é apresentado. Vamos ver o próximo? Prover meios de edificação. Internamente falando, a principal coisa que a igreja precisa fazer é promover a edificação. A igreja não é a construção, não é o templo de Deus. Jesus não é a pedra angular, a pedra principal, e nós somos as pedras vivas, que somos edificados sobre a pedra principal. Então a principal coisa da igreja a fazer internamente é fazer o quê? Promover a edificação. Por isso, toda palavra tem que dizer o quê? Boa para a edificação. Como que de repente um pastor pega a palavra e vai falar coisa dele mesmo? Não vai gerar edificação nenhuma. Diz a Bíblia que isso vai gerar contenda, vai gerar murmuração, vai gerar, sabe, desânimo. Tem que ministrar a palavra de Deus. Aqui, a palavra para edificar a igreja, para fortalecer, para encorajar, para renovar o ânimo, para desprender das coisas terrenas, para elevar a visão da igreja para as coisas que são lá do céu. Amém? Então é necessário que faça isso. E a igreja tem que fazer o quê? Tem que prover esses meios. Prover como? Por exemplo, o que estamos fazendo aqui é um meio que a igreja proveu para gerar essa edificação. Isso edifica. Tudo bem? Qualquer mensagem, qualquer palavra que for ministrada no sentido assim, fundamentada na Bíblia, vai contribuir para a edificação. Seja ela uma palavra, né, que declara uma bênção, que fala sobre uma promessa, ou seja uma palavra de correção. Por quê? Porque aquele que ama, vigia. Amém? Muito bem. Olha lá, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Em outras palavras, todos podem falar na igreja, desde que a palavra deles promova edificação.
Pode ter a pessoa que vai profetizar, pode ter a pessoa que vai cantar, pode ter a pessoa que vai fazer N situações. Porém, tudo deve promover a edificação. Se não, é melhor ficar calado, não falar nada, ouvir. Né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Próximo. Como que ela provê, né, essa edificação? Através de palavras em oração. Ou seja, nós oramos clamando por Deus para nos edificar, para nos fortalecer, para nos encorajar. E ele faz isso como? Atuando diretamente ou fazendo alguém se levantar e declarar algo que vai animar todo mundo. Amém? Através da leitura da palavra, isso é mais individualmente, né? Cada pessoa que fez compromisso de seguir a Jesus deve ter leitura diária da palavra. Né? Quantas pessoas às vezes passam anos numa igreja, mas o que ela recebe da palavra é só a leitura que o pastor faz para fazer a pregação. E a Bíblia fica lá, jogada em qualquer canto a semana inteira. Aí quando é o final de semana ele pega ela e traz para a igreja. E alguns ele carrega embaixo do braço, provocando aquilo que o pastor, né, um tradutor de base da Sociedade Bíblica do Brasil, falava que gerava as Bíblias suadas, né? Porque o pessoal carrega o braço, já se aquece e fica aquela coisa, né, ali, impregnada. Muito bem. Então, a leitura da palavra tem que ser diária. Todos os dias precisamos ler. Por quê? Você não come todo dia? Você não bebe todo dia? Então, coma a palavra todo dia. Porque assim como o seu corpo precisa do alimento natural, o espírito precisa de alimento o quê? Sobrenatural. E de onde que vem esse alimento? Da palavra. Não tem outra fonte de alimento que o espírito. Foi falado, né, pela irmã ali a questão de não conformar com o mundo. Como que eu não vou me conformar com o mundo? Mudando o meu padrão de pensamento de acordo com a palavra de Deus. É pela renovação da minha mente que eu vou ter a condição de enxergar os problemas do mundo e alertar os problemas que estão acontecendo. Amém? Através de palavras de exortação e correção, através da pregação e através de palavras espirituais cantadas. A maneira mais legítima de nos enchermos do Espírito Santo é fazer o quê? Falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, à medida que vamos cantando, sabe, algo que tem procedência na palavra, que declara a palavra, nós vamos nos enchendo espiritualmente falando. E aí vem aquela manifestação poderosa e deliciosa da presença de Deus, da comunhão e tal, e a nossa vida vai tomando o rumo que Ele deseja. São momentos assim preciosos que a gente não pode deixar de experimentar. Por quê? Porque os momentos que você está ali rendido diante de Deus é quando Ele pode pegar o seu coração assim totalmente amolecido, né? E da forma que Ele quiser. Isso é fundamental na vida de cada cristão. E como que nós chegamos nesse ponto? Tendo disciplina, determinação. Assim como eu vou alimentar o meu corpo todo dia, eu vou alimentar o meu espírito todo dia. Vamos pensar aqui. Se você for pegar o tempo que você toma o café da manhã, por mais rápido que você tome, vai dar apenas uns 5 a 10 minutos, concorda? Depois no almoço, apenas uns 15 ou 20 minutos, concorda? Depois na janta, também uns 15 ou 20 minutos. Não é verdade?
Só aí já deu cerca de 40 minutos que você usou só para alimentar o seu corpo. Então, use pelo menos o mesmo tempo para alimentar o espírito. 40 minutos de leitura, irmãos, dá para ler em média 3, 4 capítulos aí, tranquilamente. E não é só ler não, é ler e pensar no que leu, né? Meditar, ficar ali, sabe? Deixando Deus trabalhar naquilo que você acabou de ler. Entendam bem, quando a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, ela diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, quando é que eu semeio no Espírito? Quando eu faço isso. Eu alimento o meu Espírito, eu fortaleço o meu Espírito, porque o meu Espírito forte, ele sempre vai prevalecer sobre a carne. O pastor Márcio usa uma expressão que eu considero muito adequada. Ele diz assim: irmãos, é possível passar um dia sem pecar. É um desafio. Vamos acordar cada dia determinado a não pecar naquele dia. O que vai acontecer? Aí você vai perceber que passou 2, 3 dias e você realmente se guardou. Não é que não foi tentado, foi sim, mas antes de descer para o coração, você já expulsou. O Lutero fala: você não tem como impedir que um passarinho faça a obra na sua cabeça. De acordo com os portugueses, né? O português fala: vou obrar. Tá? E esse vou obrar não era que ele fazia uma obra nova. Ele simplesmente ia descarregar o que já estava feito ali. Entendeu? O Dom João VI estava indo um dia na carruagem, aí mandou parar a carruagem e disse: vou obrar. E o pessoal sabia que a obra ali ia ser uma senhora obra. Porque entre um decreto e outro, né, que ele assinava, ele devorava 2 frangos assados, era a paixão dele. Devorar 2 frangos assados para ele era brincadeira. Entendeu? Então ele falou: vou obrar. Então era uma obra de peso, tá? De peso, era pesado o negócio, era ali alguns quilos, tudo bem? Então, e aí ele diz: você não pode impedir o passarinho, né, obrar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Entendeu? Então é por aí, tá bom? Vamos avançar? Prover comunhão. Olha só o texto: que consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A palavra de Deus diz que o dia da volta de Jesus está muito mais próximo do que quando abraçamos a fé. Então é um fato, né? Então, se você abraçou a fé há 2 meses, já se passaram 2 meses. Então é 2 meses a menos para a volta dele, né? Se você está há 20 anos, então é 20 anos a menos. E se você está há 50 anos, não é, pastor? São 50 anos a menos. Então a volta dele está realmente muito perto. Amém? Está às portas. Hebreus fala: ainda um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Então, e quando a igreja, e essa comunhão, não é só a comunhão no sentido de estar junto. Isso é básico. Estar junto é básico. Mas é no sentido de fazer o quê? De nos estimular a boas práticas, as boas obras. Entendam bem, boas obras não são para salvação.
Mas a falta de boas obras pode implicar em condenação. Jesus falou isso. Entendam bem, ninguém é salvo porque praticou boas obras, mas a falta delas pode implicar em condenação. Quando que Jesus falou isso? Lembra? Eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me hospedastes. Estava nu e não me vestistes. Estive enfermo e na prisão e não me visitastes. Senhor, quando fizemos isso? Quando não fizesse um desses meus pequeninos, a mim não fizestes. E aí, o resultado? Ide malditos para o fogo eterno. O que foi isso? Condenação. Essas pessoas conheciam Jesus? É claro que conheciam. Conheciam Jesus. E Jesus fez o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Pegando aquela epístola, aquela parábola das bodas, é a pessoa que não se vestiu de boas obras. Não estava vestido adequadamente para as bodas. Então foi feito o quê? Foi colocado para fora. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Agora, o que o chamado precisa fazer para ser escolhido? Praticar as obras que Deus fez para que andássemos nelas. É um fato. Amém? Próximo. Sustentar uma norma de conduta moral. Isso também é uma coisa muito séria. Olha o que Jesus disse a respeito. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só a expressão, de modo nenhum. Ou seja, não tem como você entrar. Então você tem que ser mais justo do que o escriba e do que o fariseu. Então tudo aquilo que lembra de fariseu, Senhor, te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, tal. Então, você tem que fazer tudo isso e não se gloriar como ele se gloriou. Simplesmente isso. Mas a justiça maior do que aquela que ele tem, nós temos que ter. Se não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não tem jeito, não tem como. É impossível você fazer isso. Amém? Muito bem. E Jesus falou também o seguinte: olha, os homens vejam, que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Finalmente, o tópico, de conclusão. Como ser relevante nos dias de hoje? Ou seja, as igrejas que nós estudamos sobre ela, que nós vimos várias situações no decorrer da história, também foi feita uma análise, do momento presente da igreja. Então, como ela pode ser relevante nos dias de hoje? O que Jesus falou é básico, é isso que tem que ser feito. Fazendo isso, todo o restante é o quê? Desdobramento. Olha lá, conhecendo e cumprindo os mandamentos do Senhor. Pronto. Fazendo isso, a igreja vai ser relevante. Agora, como ser relevante, a gente vai ver práticas, que vão fazer com que a igreja cumpra isso. Amém? Então diz assim, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ou seja, se é uma conjunção condicional. Se você fizer, se você não fizer. Ou seja, fez, tem um resultado. Não fez, tem outro resultado. Tudo bem? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E se não guardardes, não permanecereis no meu amor. Tudo bem? Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então é uma condição. Se você guardar, você permanece. Se não guardar, não permanece. Então não tem meios termos. Jesus falou o quê? É sim, sim, não, não. Amém? Próximo. Caindo na graça de todo o povo. Louvando a Deus e vindo na graça de todo o povo.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, a forma da igreja ser relevante é fazer o quê? Ela ser agradável ao povo, naquilo que ela deve agradar, logicamente. Como que a mensagem do pastor vai ser relevante? Agradando ao ouvinte naquilo que puder agradar. Então a mensagem não tem que ser desagradável, mas ela tem que ser o quê? Genuína, verdadeira, firme, de acordo com o propósito de Deus para a sua igreja. Pode ser agradável? Pode e deve ser. Agradável, temperada com sal, lembra? Para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Então, para cair na graça, não tem que fazer exatamente o que o achismo da pessoa diz que você tem que fazer, mas tem que fazer o que é necessário que seja feito. E as pessoas vão dizer, não, realmente, olha, foi muito bem feito isso. Quando Filipe chegou em Samaria e começou a anunciar a palavra, diz a Bíblia que houve grande alegria naquela cidade. Quando Barnabé chegou em Antioquia, diz que muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque Barnabé era homem cheio do Espírito Santo. Tinha boa reputação. E era um homem de coração como poucos são. Tanto é que ele foi o primeiro cristão que vendeu tudo que tinha e repartiu. Primeiro. Os outros fizeram seguindo o exemplo dele. Aí virou uma prática na igreja, né? Todo mundo quis fazer aquilo, entendeu? Mas Barnabé foi o primeiro que fez. Ele vendeu uma propriedade que tinha em Chipre e entregou